Olá, pessoal. Boa Boa noite. noite. Sexta-feira maravilhosa para todos nós. Estamos começando mais uma live hoje, Papo de Ideias, para quem vai assistir ao vivo, para quem vai assistir quando estiver gravado, tá? Nós vamos hoje conversar sobre o impacto do atendimento nas vendas, né? E hoje a gente vai estar com um cafezinho Empreendedor empreendedor, né, do Felipe e e da da Larissa. Larissa. Aí, já estamos aqui na área, vamos começar o nosso bate-papo. E lembrando que essa é uma live colaborativa, tá? Quem quiser no gravado também deixar os seus comentários, pode deixar o comentário lá. Olá, boa Olha noite. eles aí. Tudo bem? Tudo Eu só tô ótimo. assim, ó. De lado a gente tá parecendo muito claro, né? Oi, Karine Contadora, boa noite, bem-vinda. Só tem que virar a câmera de vocês. Aí, Aí, tá segurando? Ela vai ficar segurando, tá bom, gente? Tá não tem ótimo. problema. Pronto. Acho que agora melhorou, né? Pô, agora tá show. Maravilha. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa Muito bom, boa tarde. Prazer te conhecer agora, né, Larissa? A gente só conhece e conversa com o Com o Felipe, Felipe, né? né? Mas prazer muito te conhecer. Prazer todo meu, muito legal. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. Estou bem animada pro papo. Ai, que certeza. bom, que bom. E assim, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o impacto do atendimento, né? Que hoje se fala muito de atendimento humanizado, atendimento robotizado para agilizar, atendimento online, presencial. A gente viu que os negócios, de uma forma geral, né, depois da pandemia, acabaram migrando muito para esse online. E aí a gente queria saber um pouquinho se você tem um dado. Eu acho que acho que foi uma pesquisa da Opinion Box que saiu há um tempo atrás, falando que as pessoas, assim, a maioria, né, ainda prefere esse humanizado. Não sei, o que vocês acham? Vamos começar a trocar ideia. Bom, vamos lá. Eu acho que, antes de tudo, eu até brinquei aqui com o Felipe que a gente vai falar de relacionamento com o cliente e não necessariamente de atendimento. Que apesar de serem pontos muito parecidos, são situações distintas, né? Então, acho que o primeiro ponto aqui que eu queria trazer para o papo, né, uma provocação, é que quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando da forma como a gente se relaciona com o nosso cliente. Então, a forma que a gente se comunica com ele desde a rede social até o momento da venda e o processo do pós-venda, né? Então, é todo esse contato que a gente tem com o nosso cliente a partir do momento que ele percebe a nossa empresa, né? E o valor que a gente está ali querendo projetar para ele. Então, esse acho que é um ponto muito importante, que eu acho que muitas empresas focam só no atendimento. Então, se o cliente entrar em contato comigo, eu vou ter um atendimento bom. Mas e o pré e o pós? Como é que a gente está se relacionando e utilizando esse processo para a gente também conseguir fidelizar aqueles clientes que já são nossos? Então, acho que esse é um ponto super importante. E quando a gente fala de atendimento humanizado versus atendimento digital, isso vai muito de acordo com o público que a gente está querendo atingir, né? Eu acho que, como um todo, na nossa sociedade, a gente já nasce com um preconceito de atendimentos digitalizados, né? Então, quando a gente fala em atendimento digitalizado, a gente pensa o quê? Bot. Eu vou falar com um bot que não vai conseguir resolver a minha vida, que vai ficar em looping, eu não vou conseguir falar com ninguém e eu quero resolver o meu problema. Só que eu acho que hoje, principalmente com o desenvolvimento de IA generativa, né? A evolução aí do chat GPT e todas essas ações e tecnologias que a gente está vendo transformando esse mercado, a gente percebe cada vez mais que o cliente ele quer principalmente ter o problema dele resolvido. Independente se é por um humano ou se é por um atendimento digital. Se eu entro em contato, por exemplo, com a minha operadora de telefonia ou minha internet, e ela já sabe que a minha internet está com problema, e ela automaticamente já agenda um serviço de um técnico para mim, eu não vou querer falar com o atendimento humano.
porque ela já resolveu o meu problema. Eu não preciso perder o tempo esperando numa fila de atendimento, que assim acontece, né? A gente liga, a gente passa por uma URA enorme. Aí depois da URA a gente tem que falar todos os nossos dados, porque a gente já deu os dados na URA. A gente fala de novo os dados da gente naquele atendimento. Aí depois a pessoa vai descobrir o que aconteceu, e ela fica fazendo vários testes na minha linha e ela não vai conseguir resolver o problema, no final ela vai colocar um técnico para me atender. Se eu tenho um bot que já consegue validar que a minha linha não tá boa, ele já vai fazer esse agendamento. Então, na verdade, o que a gente quer quando a gente tem um problema, que é diferente do relacional que a gente tem com o nosso cliente, quando a gente tem um problema, a gente quer ter o nosso problema resolvido. Mas tem todo o processo por trás dessa questão do problema, que é o nosso relacionamento. E a forma como a gente gera valor para o cliente para além daquele momento da venda, sabe? Sim. Assim, o que eu vejo é que assim, a experiência do cliente, como você falou, realmente começa desde a venda até a resolução do problema. Mas eu acho que passa também por uma questão até de geração e entendimento de importância disso, né? Porque, assim, pessoas com um pouco mais de idade, que não viveram essa era digital, acho que teve um corte que eu tinha visto do Carpinejar, que ele falou assim, que essa geração de 40 e 50 anos que a gente está vivendo agora é a melhor geração, porque passou pelo mundo analógico e entrou no digital. Então, esse perfil de público... Pegou os dois mundos, né? De repente, tem essa facilidade, percebe essa facilidade de agilidade no problema. Aí, quando você pega uma geração um pouquinho mais antiga, eu vejo assim pelo meu pai, pela minha mãe, cara, eles querem ir na loja, eles querem conversar, eles querem bater papo, mesmo que a pessoa não resolva o problema naquele momento. Sim. Mas tem uma questão de comportamento. Confiança, né? E também de confiança, de querer estar perto, de não se adaptar. Sabe que às vezes até que tem aquele digital, aquele primeiro atendimento ali que ele vai falar mais rápido, mas ele quer ir lá, quer pegar, sabe? E, por exemplo, tem muitas coisas, pelo menos para a gente, também saiu uma pesquisa da Opinion Box, que era do consumidor, né? Que a gente estava lendo essa semana, que falava o seguinte, que tem a maioria o que levava as pessoas a ir no físico, né? Aí até a loja, para comprar, para ter essa experiência de compra, de atendimento. Porque ela quer sentir, ela quer vestir, no caso assim, eu falo por mulher, né? Eu quero comprar uma roupa, eu posso até comprar lá no digital, no site, tal. Mas eu prefiro. Não, e na loja, você acaba até, infelizmente, gastando mais. Porque você vê uma coisa, vê outra, e aí você veste a roupa que você nem imaginava que dava em você. Você vestiu, nossa, como fez diferença, tal. Então, assim, essa experiência, né, essa parte do atendimento, e aí é muito importante a pessoa estar preparada no local físico para poder fazer esse atendimento também. Sim. Não, com certeza, eu acho que, na verdade, um modelo não necessariamente vai substituir o outro. Mas as lojas físicas, elas estão passando por uma reformulação. Então, quando a gente olha para uma loja física, ela deixa de ser somente o vender, para ser a experiência, né? Então, as lojas, elas estão se tornando lojas de experiência e menos um local de venda somente desse processo. Então, hoje, eu preciso fazer algo para atrair o meu público para a rua. Por exemplo, se eu posso comprar uma roupa na internet sem sair de casa, por que eu vou à loja? Eu preciso gerar essa necessidade do meu consumidor ir até o shopping center, por exemplo. Então, quando a gente olha para o shopping center, ele deixa de ser um lugar só de compras e ele passa a ser também um lugar de entretenimento. Porque as pessoas não vão lá só para comprar. Algo as faz querer sair de casa e ir àquele local. Seja socialização com outras pessoas, seja ir ao cinema, seja ver alguma ação que o shopping está fazendo. Então, cada vez mais, a gente precisa começar a atrair essas pessoas para fora de casa. Isso aconteceu muito também
com essa ação com aconteceu na pandemia, né? Então, acho que tiveram 2 pontos. A pandemia fez com que muitas pessoas que você trouxe, essas pessoas mais antigas, né, de outras gerações, se obrigassem a se digitalizar. Então, isso mesmo. O idoso que não ia no banco passou a aprender a usar basicamente uma conta digital. Ele deixou de ir ao banco naquele período do mês para ele receber o salário dele. Ele começou a precisar usar mais os aplicativos de comida, porque ele não podia sair para comprar, né? Então, a gente passou por esse processo onde a gente evoluiu muito digitalmente por conta dessa necessidade. E aí, quando a gente vem para o panorama, né, para o mundo pós-pandemia, onde as pessoas elas acabam já digitalizadas, elas começam a repensar se elas vão querer ou não, porque hoje sair para a rua é uma opção. Então, elas começam a pensar, pô, eu preciso fazer isso? Ah, não, eu vou porque tem alguma coisa legal lá fora acontecendo. Então, acho que existe a necessidade dela de socialização, porque as pessoas ficaram muito tempo em casa sozinhas, né? Então, começou a ter essa necessidade. Então, foi um período onde os shoppings ficaram também mais cheios, as pessoas voltaram a ir ao shopping. Mas agora, nesse momento que a gente já está muito mais estabilizado nesse processo, a gente começa a criar a necessidade do cliente vir para fora. Então, quando a gente olha muito no Rio de Janeiro, acontece, eventualmente, né? Os centros comerciais, a gente precisa começar a colocar show na praça de alimentação. A gente precisa começar a colocar um parque dentro do shopping. A gente precisa começar a fazer atrativos para as pessoas irem no cinema, porque os streamings hoje já estão começando a atender essa necessidade do cliente. Então, se eu vou numa loja e eu sou mal atendida, eu falo assim, não, da próxima vez eu compro em casa, porque faz sentido. Então, naquele momento que o cliente ele sai para ir à loja física e que ele quer ter uma experiência. Então, naquele momento, eu preciso entender que ele é único. É o meu momento de trazer impacto na experiência do cliente. E aí, da próxima vez, você pode falar assim, pô, eu tenho um aniversário, eu preciso comprar uma coisa. Pô, eu vou naquela loja, porque aquela vendedora me atendeu muito bem. Ou aquela loja tem exatamente as opções que eu preciso. Então, é importante fazer com que aquela pessoa tenha uma experiência muito boa para fazer com que ela volte. Porque a empatia do ser humano, ela ainda existe, né, nesse tete-a-tete. Você não vai pensar que eu vou na loja porque o fulano tem aquela loja e aquela pessoa, pelo dono da loja. Você vai na loja pela vendedora. Você vai na loja pela pessoa que está te causando aquela experiência. E é claro que a marca ela tem um conceito, né? E as pessoas elas têm que se encaixar dentro daquele conceito da marca, né? Quem trabalha ali dentro precisa se encaixar dentro do conceito da marca. Então eu vou para a loja por uma união de fatores. Tanto porque aquela marca me gera uma sensação positiva, me gera uma experiência positiva, porque o cheiro da loja me remete a alguma coisa, porque aquela ufa, caiu. Aquela vendedora, ela me atendeu muito bem. Então é muito normal isso acontecer, mesmo que instintivamente, né? Então, hoje a gente precisa começar a gerar essa necessidade do cliente dele sair de casa para atraí-lo para esses comércios ou para esses lugares mais físicos, né? A Elisete, maravilhosa, Elisete, obrigada aí pelo prestígio da live, está falando. A pandemia deu um boom mesmo no delivery, a galera adora pedir em casa. Tirar o cliente de casa agora é um desafio, isso aí. E realmente, né, a surpresa, né, antigamente a gente tinha que atender, hoje a gente tem que surpreender, né, o cliente. Com certeza. Assim, sem sombra de dúvida. Depois que eu comecei, né, eu trabalho com experiência do cliente há mais de 6 anos. E aí, quando eu comecei a trabalhar com isso, o Felipe falava, nossa, você tá muito exigente agora. Caramba, todo lugar que você vai, você tem uma crítica, um feedback para fazer. Eu falei, não, crítica não. Eu quero dar um feedback. Porque eu sei que essa pessoa vai perder venda mais tarde se eu não der esse feedback para ela. Então, se eu for em algum lugar e eu não tiver uma experiência positiva, eu não volto mais. Porque, gente, esse primeiro momento do cliente, ele é essencial. Aquele velho ditado de que, né,
a primeira vista, né? O primeiro momento é o que marca ali a memória da pessoa. Então, se você não conquistar, se você não entender que cada atendimento é uma oportunidade de conquistar e fidelizar o seu cliente, você perde muitas oportunidades. Então, o impacto precisa ser muito positivo. Às vezes a gente vai num restaurante muito simples que o gerente passa na mesa e fala: vocês estão sendo bem atendidos? Tá tudo bem por aqui? Você tem um garçom que é extremamente simpático com você e a união de uma comida muito boa. E às vezes aquilo não é, nossa, uma coisa super diferenciada, mas ele me atendeu bem, ele foi carinhoso, ele foi educado, ele conseguiu, ele estava preocupado com o que eu queria, ou se estava tudo certo no serviço, e a comida foi extremamente boa. Então, assim, cara, eu volto aqui, porque eu me senti muito bem. E é muito ruim você chegar no lugar e parecer que você tá pedindo pra pessoa te atender, né? Isso é muito comum. A gente senta no restaurante e a pessoa fica ali. E você fica: meu Deus, mas não vai vir ninguém me atender? É verdade. A Elisete está falando aqui certíssima. A Ju está contribuindo aqui, ó. O feedback, inclusive, os social medias, né, usam para conteúdo nas redes sociais, seja pelo direct, um comentário, feedback. São importantíssimos. Gente, lembrando que essa live aqui é colaborativa. Se você quiser entrar ao vivo, é só enviar o convite aqui que a gente aceita e vocês podem fazer parte aqui do nosso bate-papo, tá? Só lembrando, deixando um recadinho. Isso aí, só enviar o convite. E assim, Larissa, pegando o gancho do que você falou, porque assim, a gente tem um costume, né, de criticar mais do que elogiar. E realmente o que ela falou aqui é o correto. Num universo de comércio que a gente hoje tem, de atendimento, que às vezes não é muito favorável, cada vez mais as pessoas estão tendo esse desafio para sair de casa, esse feedback é importantíssimo, inclusive tanto para o bom quanto para o ruim, né? Porque assim, você pode muito bem dar um feedback, uma crítica construtiva, e se aquele restaurante ele tiver aberto a isso, ele ali vê um gancho, uma oportunidade até de te ganhar, né? Porque quando a gente reverter um mau atendimento, também ganha o cliente. Entendeu? Com certeza. Eu costumo dizer que feedback é a coisa mais valiosa que o seu cliente pode dar para você. Porque ele tá te dando de graça uma informação que muitas empresas pagam para ter. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que está indo no meu restaurante e ele se propôs a dar um feedback para mim, pode ser que outros 10 clientes tenham passado por essa mesma experiência e não tenham falado nada. Não tenham falado nada. E aí depois, nossa, minhas vendas estão caindo, não estou conseguindo mais encher a casa, estou perdendo dinheiro, quero entender o que está acontecendo com o meu cliente. Aí depois de todas essas experiências, eu quero fazer uma pesquisa de satisfação com o meu público. Mas ele estava ali na tua casa. Ele entrou, ele estava disposto, né? Então, no momento em que ele está ali, disponível para você, é o momento de você conseguir pegar esse feedback, receber essa informação. Depois, reverter a experiência negativa, ela pode sim conseguir ajudar na fidelização, mas é muito mais custoso. Você gasta muito mais para você conseguir reverter uma experiência negativa do que se você conseguir conquistar aquele cliente logo na primeira impressão. Então, e receber aqueles feedbacks que o cliente está disposto a te dar. Muitas empresas pagam por pesquisa de satisfação, pagam por um envio de NPS. E às vezes o cliente da loja física, principalmente, ele está ali disponível para falar com você. E você não valoriza isso. Então, esse ponto ele é muito importante, assim. Apesar, sim, da gente conseguir reverter, e é claro que isso acontece, né? Experiências ruins acontecem. A gente trabalha com humanos, né? As empresas e organizações, elas são feitas de pessoas. Pessoas são suscetíveis a erros o tempo inteiro. Então, é normal. Às vezes a gente comprou um produto, o produto não veio da forma como a gente queria, e aí eu tenho os pratos com aquele produto para fazer naquele dia e eu não tinha percebido que o produto tinha estragado. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Ou então, a empresa enviou um produto para você em casa e ele veio quebrado. Mas provavelmente pode não ter sido um problema dela, pode ser um problema logístico. Então, a impressão para mim ficou ruim.
falta de cuidado da empresa. Nossa, me mandou um produto errado. Mas ela pode reverter a minha experiência. Eu tive um caso muito legal de uma empresa que ela vende sabonetes, shampoo e condicionador em barra. É uma empresa vegana que vende shampoo e condicionador em barra. Eu tentei fazer o pedido no site dela, não conseguia. Dava recusado. E aí, provavelmente, era o antifraude, né? Do cartão, enfim. Eu não conseguia fazer... Tentava até outros cartões, eu não conseguia fazer o pedido. O pedido era encerrado, era negado sempre. Eu mandei e-mail para eles. Eu poderia simplesmente falar, deixa para lá, né? Tá negando, ok. Vou deixar para lá. Eu mandei e-mail para eles, falei, olha, eu quero muito ser cliente de você, mas eu não tô conseguindo. Eu quero muito comprar os produtos, quero muito testar os produtos. E aí ela pediu desculpas, né? A pessoa que me atendeu pediu desculpas. E ela me enviou um produto de graça. Porque como eu era a minha primeira compra, minha primeira impressão, ela me enviou o produto de graça. Isso por si só já fez a minha experiência ser muito diferente. Porque ela falou, caramba, ela me quer como cliente. Ela fez questão de me enviar o produto. Ela poderia simplesmente falar assim, resolvi o problema, você pode passar o cartão de novo. E provavelmente eu ia passar. Mas a minha impressão da empresa seria completamente diferente. Ela poderia até ser positiva. Mas eu não estaria contando essa história aqui para vocês se ela não tivesse me impressionado com essa decisão que ela teve. Eu me senti valorizada naquele momento porque ela realmente queria que eu comprasse o produto dela. Ainda me deu um cupom de desconto na época, caso eu quisesse comprar outros produtos. Então, assim, isso é uma experiência diferenciada, né? Eu nem sou cliente ainda e essa pessoa já está falando, vem que eu quero você. Então, esse momento, esse pré-venda e o pós-venda são muito importantes para a gente criar uma percepção muito positiva da nossa empresa, né? Do nosso negócio. A Elisete está falando aqui, as grandes empresas acompanham tudo nas redes sociais para melhorar o atendimento. É verdade. A Sheila, numa live que ela fez conosco aqui, na primeira semana de outubro, ela falou muito sobre essas estratégias de venda e ela deu até uma dica, né, do Reclame Aqui. Reclame Aqui. A partir Oi? A partir de reclamações e de relatos de algumas pessoas lá no Reclame Aqui, ela bolou um produto, ela fez uma estratégia de venda, né? Modificou lá o produto dela, se não me engano, era tamanho de sapato. Né? E ela falou que ali tem um grande gancho para as empresas, a partir das reclamações dos clientes, melhorarem o seu. E realmente é isso que você está falando. A gente, às vezes, não está tão aberto. Uma vez a gente foi numa pizzaria, né? Ali em Anchieta. E a gente fizemos o pedido e tal. Assim. Quando a gente terminou, que a gente acabou de pagar, veio o dono da pizzaria. Vocês foram bem atendidos? Tá tudo ok? Vocês gostaram da pizza? Vocês gostaram do local? E era uma pizzaria simples. Eu achei aquilo ali o máximo. Ele foi de mesa em mesa. Ele ia de mesa em mesa. Eu falei assim, Cláudio, olha, observa. Ele ia de mesa em mesa, quando a pessoa pagava a conta na hora ali. Você foi bem atendido? Foi tudo certo com o seu pedido? Você gostou? Eu achei aquilo ali fantástico, né? Apertava a mão, perguntava o nome. Então, assim, essa troca, essa surpresa de você não estar esperando isso, é ótimo. Como também eu já tive experiências não muito boas em termos de... Mas deixa para lá. Em termos de atendimento, que assim, acabou perdendo o cliente e perdendo de uma forma assim irreversível. Mas assim, o que as empresas precisam, de repente, estar ligado, né, estarem acompanhando, é exatamente isso. Porque o custo de se ganhar um cliente, de se perder um cliente, é muito maior do que ganhar um novo cliente, né? E aí, com aquele cliente ali, você consegue vender um outro produto, você consegue aumentar o seu ticket, você consegue até ter ele como parceiro. A gente faz isso quando tem um cliente, a gente precisa testar uma campanha nova. Você quer participar? É sem custo, vai ser benefício para o seu produto. Então, isso aí fideliza o cliente. Eu acho que isso também gera confiança. A questão da confiança de marca, de produto, de serviço, de atendimento, passa muito por isso. Isso mesmo. Nós estamos aqui na live com o Fabiano da empresa. Ô, Fabiano, boa noite. Fabiano,
se você puder participar aí dessa live, que você, como tem lá a Xerimbom de Mesquita, né? Você de atendimento ao cliente, você olha, é nota Top. 1000, né? Se você puder entrar e participar conosco dessa live e deixar a sua opinião, uma dica aqui pra gente. Quem quiser participar, só mandar a solicitação que a gente coloca aqui, tá? E aí, assim, aí falando sobre só um pouquinho da experiência do cliente, né? Que o case da Disney, né, é um case que a maioria das empresas conhecem, né? Que é o fato de encantar o cliente. Isso. Tudo é milimetricamente pensado na experiência do cliente para ele ter uma ótima experiência dentro daquele espaço. Eu acho que assim, as empresas ainda, eu acho que nessa migração do físico para o digital, eu acho que ainda está num processo ainda de entender como fazer isso de forma com excelência. De forma a ter excelência nesse atendimento. Porque, às vezes, o presencial, né, é legal porque você está ali, a Elizabeth. Hoje em dia, tudo vai para as redes sociais. Então, o mau atendimento acaba indo para as redes. Verdade, Elizabeth. Verdade. Então, assim, eu acho que essa migração do presencial para o digital que eu acho que as empresas, a maioria, lógico, né, já estão em busca mas eu acho que quebrou um pouco essa questão da excelência do atendimento. Vocês não acham, não? Eu acho que tem 3 pontos importantes sobre o que você falou. Acho que primeiro Reclame Aqui. Acho que é importante para sempre trazer a importância do Reclame Aqui hoje para a decisão de venda do cliente, né? Ele é o primeiro site do Brasil onde as pessoas procuram para conseguir entender sobre como essa empresa é avaliada pelos clientes. Então, assim, qualquer empresa que esteja no Reclame Aqui precisa prezar pelo sua nota no Reclame, pelas respostas que eles dão. Tudo é muito importante para a decisão de compra, né, do cliente. E aí, você trouxe esse ponto sobre esse aspecto do digital e sobre a fidelização, né? Sobre o cliente antigo, que já é um cliente. Muitas empresas, elas focam tanto em adquirir novos clientes, em chamar novos clientes, que elas esquecem de fazer esse processo de regar os clientes que já são delas. O custo de aquisição de um cliente, ele é muito mais caro do que o custo de manutenção de um cliente na sua base de clientes. Então, é muito importante sempre considerar aquele cliente que já está com você há um tempo. Então, fazer promoções específicas para clientes antigos, colocá-los em primeiro lugar na sua lista de distribuição, perguntar se ele está precisando de alguma coisa. Então, se você é uma empresa de venda, né, de comércio, periodicamente, saber quando é a data de aniversário do seu cliente, mandar uma mensagem para ele por um CRM simples, né? Ou então, Natal, usar as campanhas, né, de ações dos anos específicos, você conseguir engajar o seu público que você já tem na base. Fazer ações com eles é muito importante. Então, pode ser nem uma ação que custe dinheiro seu, mas mandar uma mensagem, olha, se é uma empresa de serviço, por exemplo, estética, mandar uma mensagem para ele falando, olha, tem um mês que você não aparece por aqui, que você não faz um serviço, a gente está com essa campanha aqui, você quer agendar? Isso é um trabalho de relacionamento com a base de clientes que você já tem. E isso é muito mais barato do que você atrair novos clientes. Então, acho que esse é um ponto super importante que precisa ser considerado. E aí, com relação ao digital, eu acho que tem um desafio, né, do próprio preconceito que a gente vive sobre o atendimento no Brasil. O Brasil, há uns 5 anos atrás, o Brasil era um dos países com pior atendimento ao cliente do mundo. Assim, a gente tinha um atendimento muito ruim, de fato. E aí eu acho que a gente é muito reticente com o uso de URAs, de bots, como eu mesmo disse. E aí eu acho que tem esse ponto que dificulta a digitalização. Então, eu trabalho numa empresa e olho para o relacionamento com o cliente, tá muito engraçado ver o cliente já entra no chat bot, né, falando assim, quero atendimento, quero atendimento, quero atendimento. E ele não dá nem a oportunidade de o bot tentar resolver o problema dele. Então, isso é muito comum de acontecer. Mas vão ter clientes que vão dar essa oportunidade. E aí, na verdade, eles são a maioria.
eles não são a minoria. E aí acho que é isso. O cliente quer ter o problema dele resolvido. Mas também existe o desafio, que eu acho que é um pouco diferente, mas que está dentro desse processo de digitalização, que é o tom de voz. Você não consegue entender qual é o tom de voz da pessoa que está no WhatsApp com você ou no chat. No telefone, se eu atender você e falar: oi, pessoal, tudo bem? Oi, boa tarde. Meu nome é Larissa, com quem eu falo? Como é que eu posso te ajudar hoje? Isso é completamente diferente de estar no WhatsApp e falar assim: oi, tudo bem? Meu nome é Larissa, vou te ajudar hoje. A forma como a gente lê, né? Escrita é uma mensagem fria. É uma linguagem fria. Então, a forma como a gente escreve nem sempre é a forma como a gente lê. Então, acho que tem esse desafio também, a gente conseguir demonstrar empatia nos canais que são escritos, né? E aí, acho que um dado legal até do próprio lugar que eu trabalho hoje, a gente só tem 40% hoje do volume de chamados atendidos por telefone. Todos os outros 60% é cliente falando principalmente por WhatsApp. Então, o cliente hoje já prefere falar no canal escrito. E aí, principalmente porque o WhatsApp é um canal assíncrono, né? O que é um canal assíncrono? Eu deixo a mensagem ali, vou pegar meu filho na escola, quando eu voltar, eu vou ver o que a pessoa mandou para mim. Então, eu não preciso parar 1 hora do meu tempo para discar um número de telefone, ficar horas numa fila de atendimento para conseguir falar com a pessoa. Eu posso fazer aquilo enquanto eu trabalho, enquanto eu faço mais compras, enquanto eu arrumo minha casa. Então, eu posso fazer isso enquanto eu estou em movimento. Então, esse é o principal benefício do canal escrito. Então, eu acho que com todo esse processo que a gente tem na sociedade, acho que isso ainda é um desafio, né? Você entender o que é o encantamento na voz de uma pessoa que está falando com você pelo canal digital e não pelo canal, né, telefônico que consegue emitir um tom de voz, que consegue fazer você conseguir notar qual é a energia que aquela pessoa está te passando. Era muito mais fácil. Eu já atendi cliente. Então, era muito mais fácil pegar um cliente, né, muito chateado e desarmar ele no meu momento em que eu falava: bom dia, eu sou Larissa, tudo bem? Como é que você está hoje? Como é que eu posso te ajudar? Do que se eu digitasse, né? O cliente, ele já era, caramba, tipo, eu tava esperando uma pessoa sem energia, falando comigo, já estava preparado para me irritar. Então, isso também faz muita diferença, né? O tom de voz. A gente é um povo, né? O povo brasileiro, ele é muito caloroso, então ele gosta disso. Ele gosta de se sentir recebido, independente de onde você vai. Então, acho que esse é o grande desafio, assim. Acho que as empresas, elas ainda não conseguiram entender qual é o seu encantamento. Como encantar pelo canal escrito, dado que a gente tem essa necessidade ainda do telefone, do contato telefônico. Mas, ao mesmo tempo, acho que isso está mudando. As empresas cada vez mais têm optado por ter canais digitais somente. Então, o Nubank tem principalmente canais digitais, por exemplo. É um banco que tem principalmente canais digitais. Quando eu falo com a minha gerente do meu banco, no Itaú, eu só mando WhatsApp para ela. Eu não ligo. Então, enfim, acho que tem muitas empresas hoje que já estão fazendo parte dessa migração, mas não é necessariamente porque elas querem. É porque o próprio cliente está migrando automaticamente para esses canais também. A Elizabeth está aí, viu? Elizabeth está falando, está dando uma contribuição aqui. É legal também anotar a data do aniversário do cliente, ver a mensagem, se for o caso. Sim. Um desconto. Perfeito. Essa tática aí me ganha muito, hein? Pode mandar no meu aniversário, que me ganha muito essa tática aí, ó. Para desconto, né? Não é? Me conquista. Me conquista. Tem uma... É interessante isso, né? Tem uma vendedora, sonho dos pés no shopping, que todo mês de dezembro ela me manda uma mensagem dizendo: oi, Felipe, quanto tempo e tal, porque de alguma forma ele sabe que todo mês de dezembro eu vou nessa loja com o presente da Larissa, da minha mãe. Mas é incrível, assim, todo mês de dezembro a vendedora me manda mensagem dando boas-vindas, quanto tempo você está sumido. É muito interessante a gente criar uma cultura de atendimento, né? Vamos dizer assim, um tom de voz
da marca, porque os consumidores, teve um dado agora do Google, que 72% dos consumidores, quando vão a uma loja física fazer uma compra, eles usam o telefone. Usam de que maneira? Para fazer pesquisa comparativa na internet, provavelmente entra no WhatsApp com a pessoa muito próxima e troca ali uma informação de preço, de localização, diz, tem uma bolsa aqui, então, olha, você quer? É muito comum a comunicação hoje em dia, ela ir muito além do espaço físico. Eu acredito que cada vez mais a forma, esse hábito de compra, ele vai ter muita influência do digital. Então, assim, você criar uma forma de comunicação e conseguir padronizar entre a sua equipe, e claro, se você conseguir no WhatsApp, uma comunicação fria, criar ali um padrão de escrita, de comunicação, usar um emoji, ou uma imagem, um meme, gente, um meme é adequado. Eu acredito que você consegue estabelecer um relacionamento muito mais amigável. Eu assisti essa semana uma live do Rafael Kisso sobre tendências para o Instagram em 2025. E ele comentando que tem observado na MLabs que as marcas que se comunicam com uma comunicação padrão quinta série, ou seja, divertida, com humor, uma comunicação leve, elas têm um resultado muito mais expressivo nas redes sociais do que aquela linguagem mais formal. Institucional. Mais institucional, pois é. Então, e falar do entretenimento. Você falou da Disney. Eu gosto muito do padrão do Rock in Rio. É muito interessante que as pessoas, às vezes, pagam para ir num dia que não vai ter ali o músico que ela gosta, só para ela ter a experiência de conhecer todas as atividades do evento. Isso é muito interessante, porque você vai no show da sua banda, você precisa assistir, e você não consegue aproveitar toda aquela experiência do evento. Então, eu percebo que é muito importante que a gente transforme essa experiência de compra em um entretenimento. Você precisa ter uma música que transmita ali para o seu cliente uma segurança de compra. Você precisa ter o aroma, né, da loja, é muito importante. A Farm, né? A Farm tem um cheiro da loja, isso é muito legal. Então, explorar o marketing sensorial também nesse relacionamento. A Elisete está falando aqui. Povo ama um feliz aniversário. A Elizabeth, meu é dia 9, já aceito desconto. O povo ama um feliz aniversário. Com brinde, com desconto, o povo vai amar ainda mais. Com certeza. Com certeza. Fato. E aí, acho que até falando da Disney, ela usa uma estratégia muito legal, que é uma estratégia de touch points, né? Então, ela marca momentos. E aí, quando você coloca, né, a sua experiência, o que você lembra? São de momentos específicos onde você foi surpreendido. Então, por exemplo, numa fila da Disney, tem todo um entretenimento em volta da fila para você não sentir que tem uma fila. Todos os funcionários, eles são treinados para essas estratégias de encantamento. Então, por exemplo, tem um caso que vem muito falado até no próprio livro, né, da Disney, que eles trazem que a criança deixou o sorvete cair. E aí aquilo se tornou um trauma para a mãe, que a mãe, enfim, estava longe do lugar, assim, a criança começou a fazer um estardalhaço, começou a fazer uma pirraça enorme, e aí o personagem automaticamente pegou um novo sorvete e entregou para a criança. E sim, aquilo poderia ser só mais uma situação que a mãe precisaria lidar com o seu filho. Mas ela se transformou, caramba, ela resolveu o problema da mãe. Então, o que eles acreditam, né? A família, ela vai para Disney poucas vezes na vida. Não é todo mundo que tem condição de ir para Disney todo ano, né? Então, no momento que você estiver ali, a sua experiência como um todo precisa ser única. Ela não pode ter, de forma alguma, uma experiência negativa atrelada ao evento estar na Disney. Desde da fila do banheiro, da fila do restaurante, tudo precisa ser uma experiência extremamente encantadora e marcada por esses touch points para fazer com que a sua memória
ela lembre principalmente desses eventos, né? Então, você pode até ter uma experiência negativa, mas ela vai ser automaticamente suprimida por uma experiência positiva. E aí, uma coisa que é muito importante de lembrar é que o ser humano como um todo precisa de 5 experiências negativas para apagar uma experiência positiva. Ao contrário. Ao contrário. 5 experiências positivas para apagar uma negativa. E aí, a gente tem 5 oportunidades com o cliente depois que a gente faz um erro? Não tem. Então, na maior parte das vezes, a gente não vai ter essas 5 oportunidades depois. Então, o ideal é que a gente não tenha. Então, faça de tudo para não ter. Porque, como a gente trouxe, é muito mais caro a gente reconquistar um cliente do que mantê-lo, né, na nossa base ali como um cliente que tem experiências muito boas com a gente. É um cliente fiel. Então, esses pontos são muito importantes a gente ter na cabeça quando a gente fala de experiência do cliente. Essa estratégia psicológica, ela precisa ser muito atrelada, sabe? A estratégia da marca e a marca precisa estar muito atenta a todos esses pontos. E aí, acho que um ponto muito importante, que eu acho que muitas pessoas pecam hoje, muitos empresários, empreendedores, etc., pecam hoje, é não escolher o público que vai atender o seu cliente de acordo com a estratégia da sua marca. Porque a decisão de contratação de um profissional, ela precisa ser, acima de tudo, voltada para a cultura da sua empresa. Porque senão, por melhor que seja o seu projeto de negócio, o seu plano de negócio, ele não vai se materializar se você não tiver a pessoa certa atendendo o seu cliente. Então, essa é a parte onde eu vejo que as empresas mais pecam. Às vezes a empresa começa muito bem, o empresário está ali do lado, né, acompanhando a venda, acompanhando a estratégia de venda, acompanhando como é que a vendedora está falando com o meu cliente, como ela está se comunicando, como ela está se vestindo, como ela está né, se portando. E aí, às vezes, né, o negócio cresce, ele deixa na mão de uma outra pessoa. E aí não treina essa pessoa direito. Porque acho que, obviamente, a ideia do empresário é sair do balcão. Acho que a gente sempre quer expandir o nosso negócio. Então, eu quero abrir 1, 2, 3, 4, 5 lojas. E eu não vou ter tempo para ficar em todas elas, né? Então, é óbvio que a gente precisa ter pessoas de confiança ajudando a gente no negócio. Mas essas pessoas vão ser bem treinadas e bem escolhidas. Se elas não forem bem treinadas e bem escolhidas, elas acabam levando o meu negócio para o fracasso. É verdade. Então, essa estratégia ela precisa ser muito bem desenvolvida. E eu acho que tem um déficit hoje, tem uma dificuldade muito grande hoje desse empresário escolher bem quem vai ser o seu time, né? De quem serão as pessoas que vão estar ali me ajudando a crescer o meu negócio, estar atrelados com a minha cultura, atrelado com o meu objetivo, né? Atrelado com a minha marca. Então, esse é um ponto muitíssimo importante para garantir também o sucesso do negócio, no relacionamento com o cliente. Eu vou botar aqui a Rádio Beija-Flor Digital do nosso amigo Leopoldo, vai contribuir aqui, vai participar. Leopoldo, estou mandando aí o convite. Lembrando que é uma live participativa, tá, gente? Colaborativa. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar mandar de novo. Leopoldo, se quiser, eu mandei o convite, mas se você quiser mandar de novo, pode. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar aqui. Beija-Flor. Se quiser, é só entrar, tá? Lívia, grande Leopoldo. A Lívia assistiu a live dele. Oi, Leopoldo, boa noite. Boa noite. Boa noite, estamos aqui com a Larissa e o Felipe do Cafezinho Empreendedor e Gisele, Calvin Cláudio, aqui na live sobre atendimento. Quer contribuir aí? Estou assistindo aqui, mas eu estou na escola, né? Você sabe, à noite eu sou coordenador pedagógico aqui na escola, mas estou acompanhando aí. Então, a live aqui a gente está falando sobre atendimento ao cliente, tá? O impacto, né? E aí a Larissa trouxe bem um ponto pontual que a gente está falando de relacionamento, não só atendimento, né?
A gente tem que se preocupar com o relacionamento com o cliente, tanto no pré, na hora e o pós-atendimento. Se você quiser, depois a gente chama. Mas parece... Ok. Depois eu entro, então. Ok? Então tá bom. Depois você pode entrar. Quem quiser, só mandar convite e a gente entra aqui na live, tá? Obrigada, meu amigo. Obrigada. A gente tem que dar um xizinho aí. Você tem que dar um xizinho aí, Leopoldo. Aí, show de bola. Fechou aí a live. Mas pode falar, continuar, Larissa. Se quiser falar, o Felipe também. Se alguém quiser na live também falar, a Lívia colocou aqui um comentário. Disney é Disney, um case incrível para inspirar os empreendedores. É verdade. O case da Disney, há muito tempo, olha, na época da faculdade, que também não faz tanto tempo assim, porque eu não sou tão velha, na época da faculdade já se estudava isso, né? Já se falava no case da Disney. Hoje ainda se fala, e assim, é um assunto que, tá vendo? Recorrentemente a gente volta nele para poder falar sobre a experiência do cliente, sobre o atendimento ao cliente. Padrão, né? Experiência do cliente. Virou uma referência. A Disney, acho que ela sempre vai ser referência quando a gente falar nessa frente. Eu acho que é importante, né, pegar esses gatilhos e tentar transformá-los em factíveis para o nosso negócio. Né? Nem todo mundo tem um investimento como o da Disney. Então, é importante tangibilizar o que faz sentido para a nossa empresa, né? Para a gente conseguir também tornar isso o ideal para o meu público, o ideal para o meu cliente. Então, tem um case também que eu acho muito legal de citar, que é o case da Zappos. Tem um livro chamado Satisfação Garantida. É uma empresa que foi comprada pela Amazon, né? Há uns 5 anos atrás, ela foi comprada pela Amazon. Mas ela é uma empresa que ela começou como venda de sapato nos Estados Unidos. E aí... Mas e aí o dono pensava, né? Como eu vou fazer isso se tangibilizar? Qual vai ser o meu diferencial? E teve altos e baixos na empresa. Só que uma coisa que ele tinha muito na cabeça dele era que o atendimento dele precisaria ser muito diferenciado. Então, tem vários cases muito legais no livro dele, mas tem um muito engraçado, que é uma pessoa que ligou, falou assim, oi, é da pizzaria? Falou, não é da pizzaria, que é das Zappos. Falou, mas eu quero pedir uma pizza. Sim, não, mas aqui não é da pizzaria. Mas você tem telefone de uma pizzaria para dar? E aí a pessoa do atendimento falou, não, tenho. Onde é que você mora? Me passa o endereço. E a pessoa procurou no Google qual era a pizzaria que poderia atendê-lo e passou o telefone de uma pizzaria para ele. Então, essa pessoa vai ter aquele atendimento marcado. Então, era muito engraçado quando eu atendia telefone. A marca que eu trabalho, né, ela começa com S e aí ela é muito parecida. Com Isso, eu trabalhava no Tom, né? E aí é uma marca da Estônia. E aí a pessoa ligava muita gente dessa MAP. Acho que por conta do S, né? E aí eu atendi um telefone da SAMAP. A menina era da SAMAP. E aí ela atendeu. Quando eu atendi, ela começou a falar muito assim. Ela começou a me descascar na linha telefônica. E aí eu falei assim, mas deixa eu entender aqui. Qual é a cor da sua maquininha? Ela é roxa. Eu falei, então, você ligou para a empresa errada. Você está ligando para o Tom e, na verdade, você quer falar com a SAMAP. Ela, eu não acredito, não sei o que. E aí eu falei, não, olha, o telefone é esse. Mas faz o seguinte, cancela com eles, depois volta para cá. Eu vou fazer isso mesmo, porque você vai atender muito bem. Então, às vezes as pessoas ligam querendo ser ouvidas. E eu acho que esse é o ponto, assim. Às vezes você está entrando em contato porque ela quer ser ouvida. Então, tem muito disso. Tem muitos casos de atendimento muito legais, mas esse livro, esse é o ponto, assim. O diferencial dele era o atendimento. E quais eram os touch points dele do atendimento? Ele tinha uma logística muito rápida. Ele tinha uma troca muito rápida. Então, sapato é sapato. Se você não gostar do encaixe do seu pé, ele devolvia. Ele garantia a satisfação do cliente dele. Devolvia o dinheiro. Ele dava um código para você postar no correio para você fazer a troca de graça.
Então, ele começou esse movimento logístico forte que a gente vê acontecendo hoje em outras marcas. E o atendimento ele era realmente muito diferenciado. E aquilo não existia nos Estados Unidos na época que ele criou. Então, ele foi um case enorme de sucesso, de satisfação. É uma empresa que foi muito conceituada, ela foi comprada pela Amazon, mas até hoje, assim, os cases deles são muito legais. Eu indico todo mundo a ler, que é o case da Zappos, de satisfação garantida, é o nome do livro. Tem outros livros também, mas esse é muito legal e fala muito sobre essa questão do relacionamento, do atendimento, né? Então, acho que tem várias empresas muito legais. E aí, um ponto que eu acho importante também trazer é que a Disney ela é muito personalizada, né? A sua experiência ela é muito personalizável. Então, a gente tem que entender também qual é o encaixe da marca. É óbvio que tem casos ali que você pode replicar de qualquer forma, mas tem a marca que tem o que a gente chama de Customer Centricity, né? Que é o cliente no centro de tudo. E tem o Product Centricity, que é o produto no centro de tudo. Então, quando a gente vai pensar no conceito de marcas, tem a marca que ela é extremamente personalizada e artesanal, onde ela coloca o cliente no centro e ela vai atender todas as necessidades que aquele cliente precisa. É o caso da Disney, por exemplo. A Disney ela vai olhar o tempo inteiro para a necessidade do cliente dela que está no parque e vai personalizar a experiência dele de acordo com a necessidade do cliente, né? E a gente tem o Product Centricity, que é a empresa que ela coloca o produto no centro, ela faz um produto único para disponibilizar para a maior parte de clientes possível. Isso quer dizer que a empresa que tem o produto no centro ela vai ter um atendimento ruim? Não. Por exemplo, a Apple é um caso de uma empresa que tem um produto no centro. Ela faz um único produto, que é um iPhone, e aí ela tem, tipo, 3 iPhones básicos, 3 iPhones, né? Que é o iPhone Pro, iPhone Ultra. E aqueles produtos, eles precisam se encaixar dentro da dinâmica do meu cliente. Eu personalizo, mas eu personalizo muito pouco. Uma personalização muito mínima para você conseguir colocar o produto dele no centro. Então, ela é uma empresa 100% voltada no produto. Ela não tem vários produtos igual a Samsung. Se você parar para pensar qual é a linha de produtos da Samsung, ela é uma linha enorme. Ela vai desde um produto de entrada, que são as linhas A's, né, até as linhas S's. Então, você tem um produto para cada tipo de cliente. E aí, quando você olha para a Apple, ela não tem. Só que a Apple tem um atendimento muito bom. A Apple tem um atendimento excelente. Que o primeiro atendimento é aquele que você não precisa falar com ninguém, né? A melhor empresa é aquela que você não te dá problema. Então, assim, quem tem um iPhone tem que contar as vezes que precisou falar com a Apple. Assim. Eu tenho iPhone há 6 anos e eu acho que eu precisei falar com a Apple uma vez. Então, por si só, isso já é um case de sucesso, né? De relacionamento. E o produto sempre surpreende porque tem uma durabilidade muito grande. E isso vai acontecer para todos os clientes deles. E quando eu precisei, eu fui muito bem atendida. O que é diferente de um produto artesanal, por exemplo. Um produto artesanal, você vai colocar de acordo com a necessidade do seu cliente. E você vai surpreender o cliente de acordo com aquilo que ele pediu. Então, quando a gente fala de uma pessoa que trabalha com bolos, por exemplo, com doces, com um produto mais artesanal, né? Um crochê, um macramê, uma pessoa que tem um empreendimento um pouco mais personalizado, que faz um produto 100% artesanal, ela é extremamente focada no cliente, porque ela vai fazer o produto de acordo com a necessidade do cliente dela. E isso, por si só, também já vai definir um pouco de como é que como ela precisa se relacionar com o mercado que ela está atuando, entendeu? E aí, assim, pegando o gancho do que você falou, até do produto artesanal um pouquinho antes, trabalhar as indicações, né? Exemplo, eu tenho um negócio que não tem nada a ver com marketing digital, mas que é único e exclusivamente movido através de indicações. A Sheila, que está aqui, entrou na live, a Sheila da Mulheres Vitoriosas, a gente já falou aqui no seu nome no início da live, Sheila. Bem-vinda. G. Miranda, bem-vinda à live. As indicações, assim, quando você presta um bom atendimento, em que gera confiança, gera personalização, no caso de um artesanato, ou no caso de um personalizado, quando tem essa satisfação do cliente, ela gera, primeiro, indicações orgânicas, né, vamos dizer assim,
E também tem aquelas indicações em marketing multinível, às vezes tem muito isso, das indicações remuneradas, né? De você fazer um serviço remunerando uma indicação, por uma indicação, uma venda. Então, assim, agora, queridos, boa noite, obrigada a você, Sheila. Então, assim, eu acho que também a experiência do cliente de relacionamento, de atendimento, também rende, né, um aumento nas vendas nesse quesito, nas indicações. Se você consegue trabalhar o teu cliente, né, dele atuar a teu favor, né, dele atuar indicando o teu produto, falando do teu produto, do teu serviço, do teu atendimento, isso também aumenta, e é 0,800, né? Quando você presta um bom atendimento, ele fica satisfeito, te indica, muitas vezes te indica assim, sem cobrar nada, sem nada. Cara, olha que aumento de vendas, que estratégia de vendas mais barata que tem. Exatamente. Pode falar. É interessante que a Larissa implantou um programa de indicação na UBI. Isso tem o quê? Um ano mais ou menos que você orientou para mim. E depois que eu implantei esse programa, né, de indicação, 100% das minhas vendas ocorrem por indicação. E as pessoas não dão muito valor a esse tipo de ação comercial, porque, na verdade, para você ter uma indicação, você tem que ter um relacionamento. E não é atendimento, é relacionamento. É você estar com o seu cliente fora da jornada de compra ou da experiência. Às vezes, o seu cliente, por exemplo, eu tenho uma cliente de Niterói, de um curso, que é muito comum eu ter que reagendar reuniões com ela porque ela tem gêmeos de 5 meses. Então, assim, é aquela loucura. E tá com 2 crianças de 5 meses, com uma infinidade de problemas. E isso exige que eu tenha a boa vontade também de entender o contexto dela e reagendar reuniões, ou até mesmo priorizá-la dentro de um contexto de atendimento. Esse relacionamento, ele gera uma boa impressão com o seu cliente, uma conexão muito profunda, vamos dizer assim. E a partir desses pequenos gatilhos, né, desses pequenos gestos, como a Disney faz, por exemplo, que você começa a gerar confiança e esse consumidor, esse cliente, passa a te indicar para outras pessoas. E é interessante como, quando para casos de empresas que têm um foco no cliente, esse processo de indicação ele passa a ocorrer numa aceleração, né, num volume gigantesco, a ponto dessa empresa receber vendas, receber mensagens de pessoas que ela nem conhece. Aqui no meu caso, por exemplo, eu tenho clientes que hoje estão num nível de indicação que a primeira pessoa desse nível não tem nenhum contato com ela, que já foi a indicação da indicação da indicação. Então, assim, é muito importante a gente estruturar é muito importante que todo empresário ele tenha muito bem definido, né, a sua cultura, o seu valor, o seu objetivo, a sua missão como empresa. E como a Larissa comentou, montar uma equipe que tenha características próximas, né, a essa cultura de negócio. Porque a partir quando você tem uma equipe entrosada e com uma característica similar ao do seu negócio, fica muito mais fácil implantar programas como de indicação, é muito mais fácil criar um padrão de comunicação, de atendimento, e a partir desse conjunto de atividades, você cria um processo que realmente gera vantagem, gera valor para o seu negócio, gera valor para o seu cliente, e você acaba criando uma conexão muito forte. Eu vejo muitas pessoas que trabalham, por exemplo, com serviço de estética, serviço de um modo geral, que elas estão tão preocupadas em fazer vendas, elas não buscam se relacionar com os seus clientes, entender, por exemplo, questões mais pessoais que possam intervir no seu atendimento, na sua atividade comercial com ele. Exemplo da minha cliente, que é mãe de gêmeos. Eu sei das dificuldades que ela tem. Então, eu consigo criar um relacionamento, não atendimento, um relacionamento com ela, que por mais que às vezes gere um gargalo, mas é um gargalo que foi calculado a ter no meu negócio, para ter essa gente comigo. E a partir dela, vem as indicações. Indicações de pessoas com uma característica muito parecida com a dela, que é uma ótima cliente. Só que hoje passa por um momento que precisa dar uma atenção para o seu filho, e eu tenho 2 opções. Ou eu vou me adaptar
a essa necessidade da minha cliente, ou perco a minha cliente. Aí vem aquela pergunta, é mais barato para mim, por exemplo, adiar uma reunião, ou ajustar um horário específico para essa cliente, ou fazer ações comerciais na internet, ou ações físicas, para conquistar um outro cliente e ter a sorte desse cliente ter a qualidade, né, de um consumidor como essa pessoa. Entende? E aí, acho que tá falando um pouco dando continuidade ao marketing, né, de indicação, as indicações, acho que esse é o marketing mais barato e mais antigo que existe, né? Hoje em dia, o mundo é movido por indicações. Então, a gente tem o marketing de afiliados agora também, que, né, tá bem alta, todo mundo tá falando sobre isso. Então, cada vez mais a gente escuta falar sobre isso. Os influenciadores digitais estão utilizando o marketing de afiliados também para conseguir aumentar os seus resultados financeiros. E essa ideia, né, do influenciador vem muito dessa percepção, né, da indicação. Ela é uma ampliação, né, é uma reestruturação desse processo do marketing por indicação. Por quê? Hoje, as novas gerações, a geração Z, por exemplo, está começando a entrar agora no mercado de trabalho, está começando a ter, né, uma renda e começando a virar um consumidor, o local de pesquisa para eles é o TikTok. Eles escutam reviews do TikTok para tudo que eles vão fazer. Seja para construir uma viagem, seja para comprar um produto, comprar uma roupa, comprar uma maquiagem. Então, e o influenciador, ele entra como uma pessoa, o marketing de nicho, né? Então, hoje, eu sou super influenciável por algumas influenciadoras que eu confio e que eu sigo. Porque elas falam muito próximo do público. É muito diferente do marketing antigo que a gente vê na televisão, que era feito por celebridades. A Gisele Bündchen está fazendo um comercial da Nivea. Realmente, tem um respeito pela Gisele. Mas a gente sabe que aquela propaganda foi paga. A gente sabe que ela está ganhando rios de dinheiro e que ela não usa Nivea no dia a dia dela, né? É diferente de você ver uma pessoa que é um influenciador, que tem um dia a dia, que é uma pessoa que está tangível para você, por mais distante que ela também seja, mas que atende a um público muito específico, é muito mais fácil acreditar que ela está usando aquela marca do que a Gisele Bündchen. A gente da gente, né? Exato. Ela é mais próxima. Então, é um marketing de nicho. E aí, eu acho que essa expansão, né, até do marketing de multinível, é um pouco dessa ideia do marketing de afiliados, né? Hoje, todo mundo consegue ter um link na Amazon, um link na Magazine Luiza, para você poder falar sobre os produtos que você usa. Eu fico pensando, nossa, eu tenho aqui 10 amigas. Toda hora eu tô falando para elas sobre algum produto que eu uso, sobre alguma coisa que eu comprei, que eu gostei, sobre uma viagem que eu fiz, uma indicação de um hotel, uma indicação de alguma coisa. E eu não ganho dinheiro por isso, né? Se eu montasse uma lojinha na Amazon, eu ia estar rica, porque todo mundo ia comprar alguma coisinha toda semana ali e ia, né, expandir esse negócio. Então, e é essa a realidade, eu acho, né? A gente indica de graça o tempo inteiro, se a gente parar pra pensar. A gente está o tempo inteiro conversando com um amigo, conversando com um colega de trabalho, e falando, pô, isso aqui é bom, compra, pô, isso aqui eu não sei. E a realidade, dona de casa, gente, eu falo o tempo todo com os meus amigos, são produto de limpeza. Eu vou, olha, gente, o Cif tá barato aí hoje no mercado. O Cif na Amazon tá assim. Eu vi um detergente, o sabão em pó tá em promoção. E aí, se eu vou mandando esses links pra ela, eu ia ficar rica. Mas mas aí eu acho que vai muito também do nicho. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que tem diferença de homem para mulher na hora da decisão da compra? Sim. Porque, assim, a mulher compra mais. Isso aí indiscutivelmente a mulher compra mais. Inclusive a mulher compra para o homem, né? Porque, até por conta de uma geração, boa noite, Francisco, de uma geração que a mulher que tomava conta da casa, a mulher que sabe o preço, se o CIF aumentou ou não, se o preço do sabão em pó tá alto ou não, se tá caro ou não. A mulher que sabe disso.
né? Sim. E aí teve um evento da Summit, alguma coisa em São Paulo, que era evento de marketing digital. A controvérsia, Gil, o Francisco vai no mercado, olha. Certeza que tem diferença, Lívia, né? Então, ó, Francisco é uma exceção que vai no mercado. Cláudia agora está indo no mercado e está vendo os preços das coisas. Então, assim, o que a gente vê, que eles falaram nas pesquisas, é assim, que quanto mais você conhece o seu cliente, mais você está propício a fechar uma venda, mais você está propício a fazer uma campanha de tráfego mais assertiva, mais você está propenso a uma indicação melhor. Quando você passa pelo conhecimento do cliente, né, do público, você ganha escala, você já sai na frente. Sim. A Lívia está falando aqui, os fatores que levam à decisão de compra são diferentes. As motivações também são diferentes, com certeza. A mulher tem muito mais prioridade, né, Cláudio? Né, Cláudio? Né, Cláudio? Mesmo. Tem muito mais prioridade, entendeu? Para comprar as coisas na hora de decidir comprar. Compro muito, desnecessário às vezes. Pode falar aí. Eu acho que a gente faz pesquisas diferentes, inclusive, né? Então, o Felipe, antes de comprar alguma coisa, ele pesquisa 30 vezes. Ele pesquisa, às vezes, se é um produto, um aparelho eletrônico, ele vai pesquisar aquilo por um ano até ele ter uma decisão de compra. Eu não. Eu quero aquele negócio, eu vou dar uma olhadinha aqui, tá bom, resolvi o que eu quero. A Larissa entra no exemplo, no Mercado Livre agora, 7 horas. Amanhã, 7h30, tem um entregador me chamando aqui na porta. Eu já conheço todos os entregadores do Mercado Livre da Baixada Fluminense. Conheço quase todos da Amazon. Não conheço todos. Falta conhecer o da Shein, da Shopee, mas quem? Do Express. E aí, acho que tem motivações diferentes. E aí, acho que usar dados também para conhecer o seu público é um ponto super relevante, né? Acho que a gente não pode deixar o BI em empresa de dados, então acho que é muito importante também trazer esse aspecto, que tem N formas de você conhecer seu cliente, né? E o dado é a forma mais rápida e assertiva. Porque quando você vai fazer uma pesquisa com um cliente, então, cara, vou resolver fazer uma pesquisa aqui com todos os meus clientes que entrarem na minha loja essa semana. Eu ainda assim vou ter uma amostra muito reduzida do meu público-alvo, né? Então, eu vou conseguir ter uma percepção bem próxima do meu cliente para alguns aspectos. Então, por que o cliente entra aqui para comprar? O que ele vê de legal na minha loja diferente? Então, essas são percepções do cliente que está tendo a experiência ele pode te dar. Mas quando você olha para os dados de mercado, até para a expansão do seu público-alvo, para você conseguir conquistar novos clientes, ter dados nesse momento é super importante. Assim. Para você não jogar dinheiro fora num tráfego pago, por exemplo, para você não investir numa mercadoria que você não precisa, para você conseguir entender qual é a tendência de mercado. Então, poxa, até em moda, por exemplo, a gente está hoje na primavera, mas quando a gente olha ali para quem de fato define as tendências, já está sendo analisada a primavera de 2026. Eu não posso nem falar que está sendo analisada a tendência de outono e inverno de 2025. Não, porque essa tendência ela está definida. Ela já vai ser lançada, as coleções estão prontas. Então, as pessoas estão definindo agora qual é a estratégia de 2026. Usar dados ao seu favor para esse tipo de ação, para eu saber, lá na minha compra da coleção da minha primavera-verão de 2025, para a pessoa que ainda é um empresário pequeno, né, o médio, ele precisa saber o que vai ser tendência, né? Aqui no Brasil, que segue a tendência da Europa. Então, esse tipo de informação, ela é muito importante. E definir um público-alvo, né? Não adianta a gente querer atingir todo mundo, atirar para todos os lados. Tem um público-alvo o seu negócio. O seu negócio ele pode ser amplo, mas ele vai ter um público-alvo. Então, coisas simples, né? Desde mercado, tem uma loja de roupa, uma loja de sapato, um restaurante, ele tem um público-alvo bem definido. Isso vai definir sua estratégia de preço, isso vai definir sua estratégia de marketing. Não adianta estar fazendo um negócio
para uma casa de repouso para idosos e colocar isso no TikTok. Porque isso não vai vender no TikTok, né? O idoso não está no TikTok. Então, tem que ter outras frentes para conseguir atingir esse público. Então, é importante conseguir casar todos esses pontinhos para você conseguir dar a experiência que o seu cliente precisa. Até quando eu vou lançar um negócio que eu tenho dados, eu vou saber o que o cliente espera de mim. Então, eu quero saber por que ele está indo na minha loja. Por que a pessoa toma a decisão de comprar alguma roupa? Provavelmente por uma festa, é uma data comemorativa, ou então as pessoas têm comprado mais roupas porque elas precisam desse momento, né, dessa experiência, ou não, ela está ali no momento realmente que é uma data comemorativa, está perto de Natal, perto de Ano Novo, então a gente vai ter um volume maior de compras. Não, é uma data que não tem nenhum evento, então eu também vou reduzir o meu número de pedidos, né? Então, esse tipo de coisa é muito importante para você conseguir também atingir o seu público. Sobre essa questão do consumo entre homens e mulheres, eu tenho feito alguns estudos não voltado para consumo, né, em quantidade de dinheiro gasto, mas na forma como homens e mulheres consomem, como eles impactam na economia. É importante entender que a geração Z e a Millennium são as primeiras gerações que as mulheres realmente trabalham, são independentes e assumem não um papel de protagonismo no consumo, mas na tomada de decisão. E aí você tem aquele choque cultural, né? É como se a geração Millennium, por exemplo, da geração das festas de 15 anos, essa menina começa a vir uma mulher, se forma, começa a trabalhar, aumenta a sua renda. Ela tem uma experiência que para o gênero é algo inédito. Então, eu tenho percebido que as mulheres fazem muitas pesquisas e para as mulheres, por exemplo, a influência de terceiros, e nesse caso não digo nem o influenciador digital, mas amigas, pai, mãe, pessoas próximas, tem muito impacto na decisão de compra. As mulheres pesquisam muito, conversam muito, buscam compreender a experiência. As mulheres hoje, em determinados segmentos, elas tendem a ver o produto ali, ter o contato físico. É muito comum mulheres pesquisarem eletrodomésticos na internet e na loja de departamento antes de fazer uma compra. Elas são muito mais criteriosas. Eu poderia dizer, um exemplo prático aqui, que se eu colocasse R$300 na mão de uma mulher e na mão de um homem e falasse assim, compra roupa para você. Essa mulher compraria 2 sapatos, 2 bolsas, um vestido, porque ela é pesquisar muito. E ela tem a paciência de ir a um shopping, por exemplo, e entrar em várias lojas. O homem voltaria com jeans e uma camisa, ou só uma camisa, ou só um jeans, não sei. Porque os homens não têm esse hábito de se comunicar para buscar informações sobre o alternativo de compra. Entendeu? As mulheres têm muito mais dinamismo nesse ponto. E é interessante você olhar para um shopping center, para você entender esse comportamento de compra. Você vai no shopping center, o shopping ele tem as ruas, né? E cada rua de shopping center ela tem um conceito. Então, por exemplo, você vai ver que numa rua de um shopping, você vai encontrar um espaço laser, um verniz coiffeur, por exemplo. Você vai encontrar ali algum quiosque de algum tipo de produto, de um doce ou de um sorvete mais personalizado. E você vai ter ali lojas como a Aquamar, o Marezo, lojas de departamento que junto viram um ecossistema pensado para mulheres. Por quê? Porque é comum a mulher fazer a unha ou o cabelo ou uma depilação e consumir ali um chocolate, um sorvete, de uma bolsa, pesquisa e faz uma compra. Ela dinamiza a economia. Você não vê no shopping center uma avenida planejada para um homem. Você não vê. Você tem uma loja masculina ali isolada, mas assim, é sempre uma loja masculina, que ela está próximo a uma zona de consumo feminina, mas ela não está em destaque. Que é comum a mulher, por exemplo, comprar um vestido para ela e comprar uma roupa para o marido, para o namorado, porque a mulher ainda tem muito poder de influência nas compras, principalmente, no caso, em casais. Os homens, por outro lado, são tão irracionais nesse aspecto que hoje tem um
dado que está sendo levantado pelo Banco Central agora, que virou até uma PEC, para entender o impacto das casas de aposta no endividamento dos homens. Teve um levantamento da CNC no mês de setembro que ela identificou que tem 1,3 milhão de homens endividados com casas de apostas. Eu cheguei a fazer alguns monitoramentos no Reclame Aqui e tem muitas reclamações de mulheres, né? Sobre os seus maridos se endividaram fazendo casas de aposta. Claro que assim, não tem nenhum dado concreto que explique mais a fundo, né, esse problema. Está sendo levantado agora. Mas eu percebo que os homens são muito irracionais no aspecto de compra. E assim, é mais fácil vender para um homem que para uma mulher. Eu tenho notado isso conversando com clientes meus. E até por a questão de o homem não tem paciência de pesquisar, de monitorar preço. Ele vai ali, compra o produto e vai embora. E eu sou exemplo claro disso, né? Mas, assim, perceba que as mulheres, como fazem muitas pesquisas, elas estão adotando um hábito de consumo, né? Que eu posso chamar de do it yourself, ou seja, faça você mesmo. Isso virou um segmento de consumo, gente, o DI. Então, assim, as mulheres têm um hábito, por exemplo, de, ainda mais morando sozinhas, tem crescendo o número de lares, né, solos, as mulheres têm muito interesse por decoração, por segmentos voltados para casa e jardim, vamos dizer assim. Então, que é muito mais dinâmica. E um dado muito legal. As pessoas mais ativas, que mais têm engajamento nas redes sociais, são as mulheres. Os homens só ganham no YouTube. É interessante isso. Os homens dominam o YouTube, mas TikTok, Instagram, Facebook, as mulheres dominam. E assim, são quem mais indicam. As mulheres indicam muito mais, estão muito mais abertas a receber indicações. Se você pegar para observar... Acho que também é porque a mulher se comunica mais também, ela conversa mais e tal. Assim, não digo que não todos os homens, mas as mulheres elas são mais de reunir, de agrupar, então, de conversar. E aí eu acho que acaba naturalmente passando por isso. A Lívia está falando assim, a identificação da persona alvo da sua empresa é fundamental para a assertividade na comunicação e o fechamento do negócio, com certeza. Obrigada, Janaína, por ter entrado, Monte Oeste também. E assim, eu acho que a mulher, nesse sentido, ela agrupa muito mais. Ela, muito, por ter uma comunicação muito mais fácil, né? Que é natural da mulher, né? Não é nem que seja mais ruim ou em relação ao homem, não é isso. Mas eu acho que é um comportamento natural da mulher, essa questão da comunicação, né? E aí, por conta disso, indica mais, fala mais, dá mais feedback, critica, conversa, sabe? Reúne, agrupa. Então, assim, eu acho que vai muito desse comportamento que você falou. Às vezes, para o homem sai com o objetivo, vai comprar uma calça, vai sair, vai comprar uma calça e uma camisa, vai voltar. A mulher, cara, se eu sair para comprar, a gente foi na loja Preciosa, eu fui lá para comprar um vestido, voltei com macacão, com cordão, com não sei o quê. Comprei tudo menos o que eu saí para comprar, entendeu? Então, assim, às vezes a gente pensa, né, a nossa cabeça, né, de pluralidade, de ver outras oportunidades. Às vezes a gente não, nessa parte do consumo, a gente acaba realmente comprando mais, participando mais das redes sociais. Nós trabalhamos uma rede social aqui que é única e exclusivamente masculina, que 80% numa rede social que a gente tem aqui é só homem. Mas são só assuntos voltados para carro, para coisas práticas, entendeu? Então, assim, se você bota um assunto que divaga muito, que precisa de muitas opiniões, não, mas quando é algo prático, precisa ser feito, faça assim, é desse jeito, é dessa forma. Boa noite, Paula. Obrigada aí pela tua participação aqui na live. Então, assim, quando é algo muito prático, eu acho que já é da questão do homem, né? Do homem de comportamento. E aí isso vai para compra, isso vai para relacionamento, isso vai para atendimento, né? Isso vai para todos os ramos, inclusive de negócios. Não é isso? O que vocês acham? Com certeza. Eu acho que acho que o homem exige uma praticidade, né, maior. Acho que o homem tem esse perfil de ser muito prático, né? Então, ele quer uma resposta prática no momento do atendimento, ele quer fazer uma compra prática,
ele quer conseguir ter praticidade para solucionar um problema de algum serviço, ele quer agendar um serviço de forma prática. Então, até isso, assim, eu acho que é um ponto importante também, definir o público-alvo e se tem alguma diferença de gênero ou não, né? Porque quando a gente olha para uma barbearia, por exemplo, e um salão de beleza, a gente tem necessidades diferentes, apesar, por exemplo, de serem produtos muito parecidos. Então, quando o Felipe quer cortar cabelo, fala, vou ali rapidinho e daqui a pouco, em 10 minutos, ele tá de volta. Ah, já cortou o cabelo? Não, já cortei. Tudo certo. Eu já fiz. Não tem muito cabelo, mas, né? Mas você não agendou, você não, sei lá, não parou, não respirou, não falou, conversou com... Não, já fui. E aí é muito engraçado, porque a mulher não, quando ela quer ir no salão, né? A maioria, eu não gosto de salão, eu não gosto muito de salão. Mas assim, a maioria quando vai no salão, eu quando vou demoro. Porque também, quando vou, eu vou pra fazer tudo. Mas assim, a maioria gosta de estar naquele ambiente. Então o salão tem que ter um outro aspecto. Tem que ter um café, tem que ter uma coisinha ali para você conversar. Você vai trocar ali uma ideia, você vai... É um momento, né? A gente olha para o salão de beleza como uma experiência de solucionar um problema que ele tem naquele momento. Eu acho que a visão é muito diferente, né? É a mesma coisa no shopping. Eles olham uma forma de resolver o problema dele da roupa. Pra gente, é um momento de entretenimento. Então, claro que de forma alguma eu quero generalizar, né? Homens que gostam de ir ao shopping, mulheres que não gostam, e homens que gostam de ir ao barbeiro, né? Hoje em dia a gente vê barbearia com cerveja, com videogame. Existe um nicho, existe uma necessidade também. Mas é isso, é nichado. O cara conhece muito bem o público-alvo e ele quer atingir aquele cara. Ele não quer atingir o outro que não gosta de perder tempo. Ele quer atingir aquela pessoa. E ele sabe muito bem quem ele quer e ele atinge aquele público. Ele é muito fiel àquele público dele. Isso quer dizer que ele não vai atender. Travou. Travou a internet e aí. Acho que travou a internet. Deixa eu ver. Gente, acho que travou a internet aqui. Tá todo mundo assistindo? Ah, eles caíram. Vamos tentar colocar eles aqui, só para a gente finalizar. Leopoldo, se você quiser participar dando a sua opinião, a gente está no finalzinho, mas a gente faz aqui um bate-papo bem bacana aqui. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui. Leopoldo. Leopoldo, enviei convite. Se você puder participar. Quem quiser também participar, gente, pode só mandar o convite, trocar ideia aqui com a gente. A gente está no finalzinho da live, mas quem quiser participar, é só mandar o convite aqui pra gente. Deixa eu ver se eu consigo botar o cafezinho. Não consegui, caíram. Bom, gente, não vou conseguir colocar aqui o Felipe e a Larissa do cafezinho, mas já foi um papo ótimo. É isso aí, o papo estava tão bom. Pois é, Lívia. A gente ia começar a brigar agora, cara. Estava no salão de beleza, né? Estava no salão de beleza, pronto já estava botando o ambiente já pronto para a gente discutir, cara. Poxa. Deixa eu fazer uma última tentativa aqui com eles. Ah, não pode participar o Leopoldo. Não vou conseguir colocá-los. Ah, enviou aqui. Opa!
Já mandei o convite aí para vocês. Deixa eu ver aqui. Olha, eu tô mandando, tô aceitando aqui o convite de vocês, a gente não está conseguindo colocar. Mas, gente, de qualquer forma, olha, já agradeço a participação de todos que estiveram na live. Muito obrigada. Obrigado. Vai ficar gravada, né? Vai ficar gravado daqui a pouco, né? Estará no nosso canal do YouTube, a Sheina Baixada RJ, na íntegra, né? Gente, lembrando que na próxima sexta-feira vamos estar aqui de novo com outro tema. Então, se vocês quiserem participar, quem quiser, é só mandar o convite aqui de solicitação, a gente coloca, e vai estar no nosso canal no YouTube e no Sheina Baixada, tá? Um ótimo final de semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, Obrigada. Muito obrigado a todos que ficaram conosco aí nessa live. Foi excelente, né? Que conversa maravilhosa. Aprendemos muito hoje, né, Gi? Verdade, é verdade. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigado, pessoal. Igor. Obrigada.